O vazamento de dados, tendo como alvo órgãos públicos, não chega a ser uma novidade. Mas o que chama a atenção é que em apenas um único ano nós tivemos 2 mega vazamentos, dessa vez envolvendo o portal do Conect SUS, que afetou o vazamento de dados biométricos em relação às vacinas de vários brasileiros. Por isso, nós temos que ficar atento ao seguinte: nós temos vários órgãos fiscalizadores, dentre eles a Autoridade Nacional da Proteção de Dados. Este órgão ele é vinculado à Presidência da República, ele não se tornou ainda uma autarquia. Então imaginem bem, até que ponto a ANPD vai ter autonomia, vai ter independência para poder apontar, fiscalizar, cobrar prestação de contas de um outro órgão do governo. A ANPD está em xeque e ela tem que dar respostas à sociedade para poder cumprir a sua missão primária, que é de zelar pela violação do texto da Lei Geral de Proteção de Dados. Mesmo na ótica de quem foi alvo de um ataque de vazamento de dados, não significa dizer que, ok, tem um backup seguro, vou restaurar os dados, que esse problema está resolvido em poucos dias. Não é. Isso leva tempo. Recuperar, restaurar um site ou uma rede interna que gerencia tanta informação não é uma tarefa fácil. E isso ainda vai fazer com que o sistema esteja fora do ar por um tempo. E nesse interregno, certamente o número de vítimas que vão ter danos pela ausência dessa informação, pela ausência da informação oficial sobre a sua vacinação, certamente vai gerar inúmeros casos que precisarão ser reparados pela Justiça. Nós temos sido procurados por diversas pessoas que estavam saindo de viagem, que estavam no período de quarentena e que agora não tem como comprovar a sua situação de ter sido vacinado, porque essa ausência não pode ser obtida através do site do governo. Por esse motivo, nós entendemos que vão surgir inúmeros casos, não apenas neste momento, mas no futuro, que a ausência dessa informação pode gerar danos concretos em relação aos titulares que estiveram vítimas nesse evento. Por esse motivo, nós achamos que o problema não se resume ao fato que aconteceu agora. Pode ser que daqui a 2, 3 anos, você, titular de dados pessoais, descubra que tem alguma situação que se conecte com esse incidente que pode lhe gerar danos que precisarão ser recompensados através de uma ação de reparação de danos morais na Justiça. Portanto, fiquem atentos, fiquem alertas, porque até agora nós não sabemos sequer quais foram os dados pessoais que foram vazados dos titulares. Quando ocorre um vazamento dessa natureza, o órgão envolvido ele é obrigado a dizer quantas pessoas estavam envolvidas nesse incidente, quais os nomes dessas pessoas, quais os dados foram vazados, quais os riscos jurídicos que essas pessoas sofrem em relação a esse vazamento e, além disso, qual é a medida de contingenciamento para lidar com o problema. Nada disso ainda foi levado a público. E isso é missão da ANPD. A sociedade cobra essa postura para poder, inclusive, ter acesso a esses dados, para poder reivindicar seus direitos na Justiça. É importante frisar que na Justiça hoje nós temos uma divisão. Tem tribunais que têm encontrado ganho de causa para situações em que basta ter um incidente que gera dano moral, enquanto que outros tribunais decidem que, para ter esse ressarcimento, é necessário fazer a comprovação do dano concreto. Eu gostaria de dizer que no primeiro vazamento, mega vazamento que aconteceu no Brasil, onde vazaram milhões de dados, nós já tivemos mais de 100 processos distribuídos na Justiça, contra a Serasa, contra o próprio governo, por essas falhas operacionais, porque está previsto na lei que cada entidade que é alvo da LGPD é obrigado a comprovar que adota medidas de segurança da informação para tratar os dados que estão lhe confiados. Com uma falha dessa, obviamente, há uma violação desse artigo, que enseja, obviamente, a responsabilidade direta por parte do órgão envolvido na reparação de danos morais. Uma situação prática, vamos pegar um exemplo de alguém que está
indo viajar para algum país que é necessária a comprovação da vacina e essa vacina, o titular perdeu o seu comprovante em papel e precisaria ir ao site do Conect SUS para poder obter um documento digital com validade jurídica para poder comprovar essa situação na entrada de um outro país. Se ele não tem acesso a esse dado mais e, consequentemente, a sua viagem vai ficar prejudicada, esse é um caso concreto. Nós temos que, de repente, comprovar que a emissão da passagem já havia sido feita, que a reserva dos hotéis também, e que o adiamento pode lhe causar danos, inclusive materiais, porque ele vai ter que remarcar a passagem, isso sai caro. E todas essas informações que formam a prova do contexto do dano sofrido pelo titular é que seriam indispensáveis para poder fazer o ajuizamento em relação a isso. Não que quem não tem essa prova tão concreta esteja alijado de reivindicar seus direitos, mas melhor seria para poder buscar o convencimento dos magistrados que se pudesse fazer a caracterização da extensão do dano sofrido. Show de bola. Muito bom.